Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vatican News, Vatican Mídia passa a transmitir diretamente da Sala Paulo VI, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco, nesta quarta-feira, 1º de agosto. Nos estúdios, Silvanei José e Padre Renato dos Santos, com a colaboração técnica de Roberto Colangeli. Bom dia, Padre Renato, uma boa quarta-feira. Silvanei, querido, um grande bom dia também para ti e, naturalmente, um grande bom dia para todas as pessoas que vão nos acompanhar nesta primeira audiência pública do segundo semestre aqui no Estado do Vaticano. Hoje na aula chamada Paulo VI. Santo Padre já entrou, já está no corredor central dessa belíssima Sala Paulo VI, momento que o Papa espera, tenho certeza, toda semana, do encontro com os fiéis e peregrinos, o encontro com as crianças, com as mamães, com os idosos, né? O Papa tem esse olhar, esse carinho muito especial para com as crianças e também para com os idosos. Todo mundo, é claro, puxa o Papa de um lado, puxa do outro, quer fazer selfie, quer tocar, quer recordar, Santo Padre, enfim, cada um quer o seu momento ao lado do sucessor de Pedro. Esta é a audiência de número 25 desse ano de 2018, de número 234, desde o início do pontificado de Francisco. Santo Padre, naturalmente, quando tem as crianças, ele se aproxima, beija, abençoa. É o vovô também, né? Sem sombra de dúvidas. E muito melhor quando a audiência acontece na ala Paulo VI, porque tem só esse corredor central. Então, aí não adianta, é uma proximidade total e, naturalmente, que os seguranças sempre com muitos olhos cuidando, porque efetivamente precisa desse cuidado, né? Porque tem pessoas que com a emoção perdem completamente os critérios e se podem, puxam o Papa perto deles próprios. Mas faz parte também da emoção do momento, evidentemente. Estamos transmitindo ao vivo, através das redes sociais, através das emissoras de rádio e televisão em todo o Brasil. Uma saudação especial à nossa querida TV Aparecida, Canção Nova, a você que está com a Milícia Imaculada, Milícia Sati, a você TV Tropicana. Obrigado a você que está também sintonizado com o nosso canal YouTube e também com Vatican News. Como dissemos, a audiência número 25 desse ano de 2018, mas é a primeira depois da pausa de um mês, no mês de julho, do Papa Francisco, que repousou um pouco. Vamos dizer, em parte, né? O Papa não teve momentos públicos, com alguma exceção, como o de ontem, quando ele encontrou mais de 80 mil coroinhas provenientes de toda a Europa, mas também de outros países fora do continente europeu. E hoje retoma, né, a audiência das quartas-feiras. Sempre aos domingos a oração do Ângelus na Praça São Pedro, mas no mês de julho nós não tivemos a audiência geral. Hoje se retoma por causa do calor. Neste momento nós estamos quase com 30 graus na Praça São Pedro, para também nos poupar um pouquinho também os nossos fiéis e peregrinos. Papai agora toma um chimarrão, é claro, é uma alegria de ver o Papa também com a cuia na mão. Para poupar desse calor, o Papa também decide que o encontro é na Sala Paulo VI. E também, para que a verdade seja dita, naturalmente que o mês de julho ele não tem atividades públicas, porque é sempre esse mês que ele usa para já pensar a agenda de 2019. Então ele recebe os seus colaboradores mais diretos para pensar a agenda de 2019. Depois de fazer toda a nave central, então, dessa grande Sala Paulo VI, não com poucas dificuldades, mas é uma dificuldade que eu acho que o Papa gosta muito, né? Porque é o encontro com os fiéis e peregrinos provenientes de várias partes do mundo. E o Santo Padre dá início à audiência geral
que irá introduzir com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos preparar então para acolher a sua palavra e a receber a sua bênção. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amen. A pace sia con voi. E con il tuo spirito. Ontem. Vamos à leitura então agora do livro do Êxodo em português. Leitura do livro do Êxodo. Deus pronunciou a todas estas palavras: não haverá para ti outros deuses na minha presença. Não farás para ti imagem esculpida, nem representação alguma do que está em cima nos céus, do que está embaixo na terra e do que está debaixo da terra nas águas. Não te prostrarás diante dessas coisas e não as servirás. Palavra do Senhor. E Santa Maria de Viseu. E vamos então à catequese do Papa Francisco desta quarta-feira, 1º de agosto. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Abbiamo ascoltato il primo comandamento del Decalogo. Non avrai Nós ouvimos o altri primeiro dei mandamento fronte a do me. Decálogo. Não terás outros deuses Bene, diante de mim, soffermarsi sul tema além de mim. della idolatria. É bom deter-se sobre o tema da idolatria, que é de grande abrangência e atualidade. Il comando vieta di fare idoli. O mandamento o immagini proíbe de fazer ídolos ou di ogni imagens tipo di de realtà. todos os tipos de Tutto, realidade. infatti, può essere usato Tudo, de fato, come pode idolo. ser usado como ídolo. Stiamo parlando di una tendenza umana Estamos falando de uma che tendência non humana, risparmia né que não credenti poupa né atei. nem fiéis nem Per ateus. esempio, noi cristiani Por exemplo, nós possiamo cristãos chiederci podemos nos perguntar: quale è veramente il mio Dio? qual é verdadeiramente o meu Deus? È l'amore uno e trino? É o amor uno e Oppure trino ou è la mia immagine, é a minha il imagem, mio successo personale, o meu sucesso pessoal, magari all'interno della Chiesa? talvez até dentro da igreja? L'idolatria non concerne soltanto A idolatria não falsi permite culti del somente paganesimo. os Rimane falsos una cultos costante do paganismo. tentazione della fede. Permanece uma constante tentação da fé. Consiste em divinizar o que não é Deus. Che cos'è un Dio sul piano esistenziale? O que é um Deus Dio di no plano tutti i giorni? existencial? Dio, il Um Deus de todos os un dias. Dio. Não nosso Deus, È um ciò che Deus. sta al centro della propria É o que vita está no centro da própria e vida, da cui dipende e quello da che qual si fa depende e si aquilo que se pensa. faz e se pensa. Si può crescere in una famiglia Pode-se crescer em uma nominalmente família cristiana, cristã, centrata in realtà mas centralizada, na punti di realidade, riferimento estranei al em Vangelo. pontos de referência estranhos ao Evangelho. L'essere umano non vive O ser senza humano não vive centrarsi su qualcosa. sem centralizar-se em alguma coisa. Allora, ecco che il mondo offre Eis então que o mundo oferece o supermercado dos ídolos, possono essere oggetto, que podem ser immagine, objetos, imagens, ideias, papéis. per esempio, Por exemplo, anche la preghiera. a oração. Noi dobbiamo pregare Nós Dio, devemos rezar a nostro Deus, Padre. que é nosso Pai. Ma io ricordo una volta Eu recordo uma vez, che ero andato a una parrocchia eu fui a uma paróquia nell'altra diocesi na outra diocese per fare una messa e poi dovevo para fare le rezar uma cresime missa in e un'altra depois para parrocchia, fazer a crisma em outra paróquia, distanza di distante 1 1 quilômetro. E sono andato E fui camminando caminhando. e ho attraversato un parco Eu atravessei bello. um belo parque. Ma in quel parco Mas naquele parque c'erano havia più di 50, mais più di de 50 cin- perché non sono riuscito mais de a contarli 50 tutti. Più di 50 tavolini 50 mesas con 2 sedie com 2 cadeiras
E as pessoas sentadas, uma diante da outra. E o que eles faziam? Il tarot. O tarot. Andavano lì a Iam pregare, fra ali para virgolette, rezar, entre aspas, pregare a rezar, entre aspas, l'idolo. ao ídolo. Invece di pregare Em vez de Dio, rezar a che è Deus, provvidenza del que é futuro, providência e futuro, andavano lì eles perché iam, li buttassero le carte iam ali para o e tarot, vedere il futuro. ler as Questa è cartas. una idolatria. Isso é uma dei idolatria nostri tempi. do nosso tempo. Io vi domando, E eu pergunto, quanti di voi quantos de vocês siete andate foram a che vi buttassero para le que carte per vedere lessem il as futuro? cartas para ler o futuro? Quanti di voi, Quantos de vocês, per esempio, por exemplo, siete andate foram per fare leggere le mani para ler as e mãos vedere il futuro e prever o futuro, invece di pregare em al vez de Signore? rezar ao Senhor? Questa è la differenza. Esta é a Il diferença. Signore è vivo, O Senhor é vivo. l'altro sono idoli Os outros são ídolos, Idolatria. idolatria, che non servono. que não servem. Come si sviluppa E un'idolatria? como se desenvolve uma idolatria? Il comandamento descrive O delle mandamento fasi. descreve as Non ti fases. farai idolo né immagine. Você não vai fazer ídolo Non nem ti imagem. prosterai Você não davanti irá a loro e non li servirai. abaixar diante deles e La não, parola idolo in os, greco não deriva servirá a dal eles. verbo vedere. A palavra ídolo em grego Un deriva do idolo è verbo una visione ver. O che ídolo tende é uma a visão diventare una fissazione, que tende a se tornar uma fixação, uma un'ossessione. obsessão. L'idolo è in realtà O ídolo é, na una realidade, proiezione uma di se projeção de stessi si negli mesmos oggetti o nei nos objetos progetti. ou nos Di projetos. questa dinamica si serve, ad Dessa esempio, dinâmica la se serve, por pubblicità. exemplo, a publicidade. Non vedo l'oggetto in sé, Não vê objeto ma em si, mas percepisco quell'automobile, perceba quel aquele automóvel, aquele quel iPhone, ruolo o aquele altre cose papel, come outras un coisas, mezzo como per meio para me realizzarmi realizar e rispondere ai e miei responder bisogni essenziali. às minhas necessidades E lo essenciais. cerco. E busco Parlo di isso, quello, falo penso a daquilo, quello. penso naquilo. L'idea di A ideia de possedere possuir aquele quell'oggetto objeto o realizzare aquele quel projeto raggiungere alcança quella aquela posição. sembra una via Parece meravigliosa um caminho maravilhoso para a una felicidade, torre per uma raggiungere il torre cielo. para chegar E ao tutto céu. diventa E tudo se funzionale torna a funcional quella meta. para atingir aquela meta. Allora si entra nella seconda Então se entra fase. na segunda fase. Non ti prosterai davanti a loro. Gli idoli Não irá se inclinar diante deles. Os ídolos existem, exigem um culto, rituais. Quem se prostra e se sacrifica tudo. Na antiguidade, se faziam sacrifícios humanos aos ídolos, mas também hoje, pela carreira, falem com aqueles que querem fazer carreira. Pela carreira, sacrificam os filhos, ou semplicemente não generandoli. deixando eles de lado, muitas vezes não gerando-os. A beleza pede sacrifícios humanos. Quantas horas diante do espelho? Qualquer um, qualquer pessoa, qualquer mulher, gasta tempo para a maquiagem. Essa também é uma idolatria. Não é bom. A maquiagem não é ruim. Mas não para se tornar uma deusa. A beleza pede sacrifícios humanos. A fama pede a imolação de si mesmo, da própria inocência e autenticidade. Os ídolos pedem sangue. O dinheiro rouba a vida e o prazer leva à solidão. As estruturas econômicas sacrificam vidas humanas para ganhos maiores. Tantas pessoas sem trabalho. Por quê? Porque os empresários daquela empresa, daquela firma, resolveram de deixar, de despedir pessoas para ganhar mais. O ídolo do dinheiro. Vive-se na hipocrisia, fazendo e dizendo
aquilo que os outros esperam. Porque o Deus da própria afirmação o impõe. Arruinam vidas, destroem famílias, se abandonam os jovens na mão de modelos destruidores para aumentar o lucro. A droga também é um ídolo. E quantos jovens arruinam a sua saúde e até mesmo a vida, adorando esse ídolo da droga. Que chega o terceiro e mais trágico estágio. E não irá servi-lo. Os ídolos escravizam, prometem felicidade, mas não a dão. E se encontra então a viver por aquela coisa ou por aquela visão, presos em um redemoinho autodestrutivo, na espera de um resultado que nunca vai chegar. Queridos irmãos e irmãs, os ídolos prometem vida, mas na realidade tiram a vida. O Deus verdadeiro não pede a vida, mas a doa, presenteia. O Deus verdadeiro não oferece uma projeção do nosso sucesso, mas ensina a amar. O Deus verdadeiro não pede filhos, mas doa o seu Filho por nós. Os ídolos projetam hipóteses futuras e façam desprezar o presente. O Deus verdadeiro ensina a viver na realidade de cada dia concreto. Não com ilusões sobre o futuro, hoje e amanhã depois da manhã, caminhando em direção ao futuro, a concretude do Deus verdadeiro. Quando a liquidez dos ídolos. Eu convido a pensar hoje. Quantos ídolos eu tenho? Ou qual é o meu ídolo preferido? Porque reconhecer as próprias idolatrias é o início da graça. Entrar na estrada do amor. De fato, o amor é incomparável com a idolatria. Se algo se torna absoluto e intocável, então é mais importante do que um cônjuge, de um filho ou de uma amizade. Atacar-se a um objeto ou a uma ideia nos torna cegos ao amor. E assim, para ir atrás de um ídolo, podemos até mesmo renegar o pai, a mãe, filho, a mulher, o esposo, a família, as coisas mais queridas. Atacar-se a um objeto ou a uma ideia nos torna cegos ao amor. Levem isso no coração. Os ídolos nos roubam o amor. Os ídolos nos tornam cegos ao amor. E para amar verdadeiramente, é preciso ser livres de todos os ídolos. Qual é o meu ídolo? Joga ele pela janela. Muito obrigado. Consigo. Vamos então agora ouvir o Santo Padre em espanhol. El primer mandamiento del Decálogo, que dice: "No tendrás otros dioses frente a mí", nos lleva a reflexionar sobre el tema de la idolatría, que es de gran actualidad. Al dar este mandamiento, Dios añade: "No te fabricarás ídolos ni figura alguna, no te postrarás ante ellos ni le darás culto". El ser humano, sea creyente o no, es propenso a crearse ídolos. La palabra ídolo en griego viene del verbo ver. Un ídolo es una visión que llega a ser una fijación, una obsesión sobre algo que pudiera responder a las propias necesidades.
y por tanto se busca y se hace todo por alcanzarla, pensando que en ella está la felicidad. Sin embargo, los ídolos exigen un culto y a ellos se sacrifica la propia vida con tal de alcanzarlos. Se antepone el dinero, la fama o el éxito a la familia, a los hijos y a la integridad de la vida. Los ídolos son mentirosos, prometen felicidad, pero no la dan, sino que esclavizan y terminan haciéndose dueños de nuestra existencia. En cambio, el verdadero Dios no nos ofrece ilusiones ficticias, ni hace despreciar el momento presente, sino que enseña a amar a los demás y a vivir la realidad de cada día. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Los animo a que entren en su interior para reconocer y erradicar los ídolos que los tienen esclavizados y en su lugar pongan al verdadero Dios que los hará libres y plenamente felices. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Conclusão então do Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in seculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral desse 1º de agosto. Agradecendo mais uma vez, Padre Renato, pela sua presença. Com muito carinho e muito amor. Um abraço a todos vocês que estiveram conosco. Uma boa quarta-feira e uma boa semana ainda. Nos estúdios de Vatican Media, Vatican News, Padre Renato dos Santos e Silvone José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.